análise hoje de Chelsea vs Astana pela quinta rodada da Conference League. Uma partida que eu não esperava muita coisa, pois eu conheço muito pouco desse clube e eu ia conhecer ele dentro dessa partida. Foi uma ótima oportunidade para Enzo Maresca, onde ele resolveu testar muitos jogadores da base. A gente vê vários jogadores da base ganhando minutos dentro dessa partida e alguns jogadores que estavam parte do time B e que não ganhavam muito espaço, não ganhavam muitos minutos. Ele aproveita essa partida para dar prioridade a eles. A partida termina em 3-1, um gol de Renato Veiga, um gol de Mark Gil e o outro gol foi um gol contra do Astana, mas que só foi causado por causa de Mark Gil, então eu vou colocar na conta dele também. E a gente tem do Astana um gol de Tomasov, um jogador interessante do lado deles. O Astana foi para campo com 5-4-1 e o Chelsea foi para campo com 3-3-1-3, que é uma formação diferente e com execução diferente que durante o vídeo eu vou abordar e tentar explicar ela da melhor maneira possível. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E realmente, eu não achava que o Astana seria um grande desafio para o Chelsea. A Conference já tem se provado que não é um grande desafio, né? A gente tem goleado com muita facilidade na Conference. Inclusive, é uma coisa que é interessante você perceber que tem alguns torcedores que eles às vezes reclamam de jogadores que só estão jogando na Conference, mas eles às vezes não entendem que esses jogadores estão jogando com a mão nas costas nas partidas da Conference, tá ligado? Porque, tipo assim, eles goleiam e depois eles administram o segundo tempo. É assim que tem funcionado o ritmo da Conference a maior parte do tempo. Então tem um jogador tipo, sei lá, João Félix, ele tá brincando lá na Conference, tá ligado? Ele tá só jogando com a mão nas costas e sem quer um desafio pra ele. Eu acho que a gente tem que parabenizar muito esse tipo de jogador, porque você nota que ele tem nível pra muito mais, pra fazer muito mais, pra estar no cenário maior, pra estar na Champions League e tudo mais. Isso é um sinal muito positivo. O time do Astana, esse 5-4-1 deles pode parecer que é uma retranca, mas eu sinceramente, na parte tática, não entendi nada. Assim, tipo, eu não vi um clube produzir nada. Quando a gente olhava para as construções do Astana, eram construções muito diretas, muita ligação defesa-ataque, um time que tentava acionar as coisas da maneira mais fácil possível de você prever, inclusive era muito interceptada pela zaga e pelos nossos volantes, e foi uma partida muito fácil desse ponto de vista, cara, onde o Chelsea bloqueava as ações do Astana com muita facilidade. Parecia ser um clube que não tinha uma construção, um pensamento por trás. O time de Babayan não funciona bem, cara. Assim, eu achei que provavelmente esse foi o clube mais fácil que a gente enfrentou até hoje, porque ele não tinha armas, ele não tinha o que fazer em campo, não tinha um objetivo. Tinha outros clubes que pelo menos eles tinham uma ideia por trás. Ah, vamos retrancar, vamos fazer um jogo físico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos bater na construção. Não, esse time me parecia ter nada, ele só tava tentando sobreviver à partida. Normalmente quando você vai pra campo com esse tipo de ideia, você toma um pau. Que foi o que aconteceu hoje, cara. Achei que o time nem sequer propôs qualquer coisa contra o Chelsea, ele tava muito abaixo, e ele se coloca nesse patamar de estar abaixo durante os 90 minutos. Eu precisava deixar isso aqui bem claro pra vocês. Do lado do Chelsea, quando a gente olha pra esquema tático, a gente tem algumas mudanças. Claramente, nosso primeiro volante hoje foi o tal do Haksaki, que eu acho que fez um trabalho legal nessa parte, e a gente tinha um design no ataque de 3-1-5-1, e na defesa era 3-3-1-3 mesmo. E esse 3-3-1-3 é muito bom pra construção de jogo. A gente nota que tá muito mais fácil o Chelsea achar as linhas de passe nesse jogo, e isso facilita muito mais a construção do jogo. Era mais fácil a vida desses jogadores. E por que Enzo Maresca ele investe nisso? Eu diria que ele fez esse movimento porque contra este clube do Astana, como ele ia usar vários jovens diferentes que não tem sinergia um com o outro, ele precisava que o plano fosse mais simplificado e facilitado pra eles. E isso funciona muito bem, né, pra um jogador que normalmente não tá acostumado a jogar com esses caras, eles se encontrarem mais fácil em campo. Isso facilita a construção e facilita que o Chelsea consiga fechar o placar do jogo no primeiro tempo com muito mais facilidade. Eu acho que foi muito nessa linha. E essa formação melhorou a nossa defesa e também melhorou a construção do jogo a um custo pequeno no ataque. E esse ataque que custou pequeno também tava um pouquinho mais forte, porque quando a gente ia pro ataque mesmo, ficava um 3-1-5. Então tinha 5 figuras e não 4, né? Como normalmente é 3-2-4-1. Não tava rolando esse 3-2-4-1, tava rolando 3-1-5-1. Então era ainda mais poderoso. Eu acho que a execução foi perfeita do Chelsea, fez exatamente o que precisava fazer. Não teve nenhuma dificuldade, eu não vi nenhum grande desafio durante a partida. A gente executa ela com perfeição e maestria. Lembrando que tinha muitos jogadores que não jogam normalmente, mas que não passaram por nenhuma dificuldade, né? Enfim, cara, acho que a execução foi legal. A gente poderia falar de alguns jovens aqui que se destacaram, como por exemplo o Josh Akpom. Eu achei a partida dele bastante interessante para o nível que era proposto ali, o que ele precisava entregar. Eu acho que ele entrega muito bem. Ele é mais um jogador que eu vejo como um cara mais de corredor de campo, que traz mais um lado de querer estar subindo ali como um lateral mais ofensivo. E hoje ele jogou mais na zaga, né, como mais um terceiro zagueiro, e ele fez a função bem. Gostei da função dele no jogo de hoje. Ele também deu oportunidade a alguns jovens da base que a gente viu no segundo tempo ali, ganhando alguns minutos, que foi interessante. E eu acho que um destaque que eu tenho que falar aqui é o tal do Mark Gil, né? Eu acho que a partida de Mark Gil é uma demonstração que ele tá um patamar acima. Eu senti que ele tava um patamar acima de todo mundo que tava em campo. Senti que ele foi o jogador melhor hoje em campo, usando melhor as valências dele e tudo mais. E, cara, ele decidiu a partida bem rápido, assim. É o que precisa esse tipo de jogador, começar a fazer esses gols pra ganhar confiança, pra começar a ser um desafio a Nicolas Jackson dentro da Premier League.
League. Se ele quiser ir pro time A, é o que ele tem que começar a fazer dentro do time B, né? Se tornar uma figura de segurança a ponto do treinador não precisar nem cogitar botar outro camisa 9, querer utilizar ele como principal. Quem sabe até o fim da Conference ele seja o 9 titular, da gente ganhando esse título, ok? Ele pode chegar nesse nível até o fim dessa Conference League, então é muito interessante ele ter aproveitado essa oportunidade como ele aproveitou no jogo de hoje. Cara, aqui eu vou citar um pouquinho o Tariq Jorge, porque hoje ele se destaca bastante criando coisas e falhando em algumas coisas. O que eu sinto desse jogador é que ele precisa muito de um empréstimo, cara. Ele precisa ser emprestado, ok? É um jogador que ele é bom, ele é interessante, mas ele precisa viver esse período de empréstimo. Claro que tinha a questão da falta de sinergia, de alguns jogadores que ainda não se conheciam em campo, então era mais difícil de fazer jogadas, mas não é uma desculpa. Eu acho que Tariq Jorge realmente é um cara que precisa ir pra Championship e ganhar minutos, como rolou com o Mari Hudson, né? O Mari Hudson que começa a Championship e o Mari Hudson que sai. Era um jogador completamente diferente, muito melhor do que antes, e fez muito bem pra ele e pra carreira dele. Eu acho que é um caso que tem que rolar dentro do Chelsea também, com Tariq Jorge. Ele precisa ganhar esses minutos. Enfim, cara, encerro por aqui o que rolou dentro da partida. A dinâmica do jogo foi um primeiro tempo onde o Chelsea dominou, e um segundo tempo onde ele controlou o ritmo da partida só pra fechar o placar, algo mais burocrático a ser feito no segundo tempo. Do lado do Astana, eu não vi nada. Volto a repetir, é um time que não produziu muita coisa. Uma coisa interessante da gente falar desse jogo é o clima do estádio, né? O estádio tava gelado, né? No clima de Cole Palmer. E tava muito difícil jogar a partida, dava pra ver que os jogadores estavam mais cansados que o normal. E rola às vezes esse clima, né? Que na América Latina tem questão da lugares que tem, acho que a altitude muito alta, né? E aí os caras ficam com a respiração pesada. Rolou meio que isso dentro da partida. Do lado da Astana eles estavam mais acostumados, os jogadores já sofreram um pouquinho mais. Ver a galera ali com cobertor ali no banco de reserva, tava difícil. Tava bem difícil de lidar com esse clima e realmente isso aqui foi um agravante a mais, talvez pra essa partida não ser uma goleada maior, né? Eu sinto que os jogadores sentiram um peso muito grande do clima. O clima tava muito pesado em campo, um lugar bem gelado, bem esquisito. Enfim, cara, foi uma partida difícil também desse ponto de vista aí, tá ligado? Acho que o maior desafio dessa partida foi o clima e não o Astana em si. E pra mim, até agora, foi o time mais fraco que eu vi na Conference League enfrentando o Chelsea. Eu não vi nenhum outro que fosse tão fraco. Acho que todos os outros tinham algum nível de desafio pra entregar. Esse aqui realmente não entregou nada dentro dessa partida. Enfim, cara, vamos seguir aqui pra falar pra quem jogou mal, quem jogou bem, e o que é que eu achei dos jogadores da partida. Do lado do Astana eu vou falar só de um jogador. O tal do Tomasov, achei o gol individual dele muito bom e ele que produziu mais coisas. De resto eu não tenho mais nenhum elogio. O goleiro dele eu poderia puxar uma sardinha pro goleiro deles, mas eu também não achei que foi um grande desafio as defesas que ele fez. O Chelsea acabou finalizando um pouquinho mal, né, nesse jogo. Alguns jogadores ali que tinham a oportunidade de finalizar melhor estavam finalizando bem fraco, né. Aí tu percebe a diferença de um João Félix pro Chukwuemeka, por exemplo, né. Você nota o quão mais desafiante ele é. Basicamente é isso. E quem jogou mal no Astana, eu acho que boa parte dos jogadores, cara. Eu não gostei da partida de quase ninguém ali. E eu não vou individualizar nada, né, não vou falar do gol contra, nem nada. Mas eu acho que, cara, assim, faltou bastante esses jogadores se dedicar um pouquinho a essa partida, porque, cara, era uma partida que talvez você queira brilhar um pouco, né, pra chamar a atenção. Sinceramente, eu não vi nenhum jogador se destacando muito, tirando o tal do Tomasov, que eu já falei. E aí a gente tem no Chelsea jogadores que jogaram bem. Eu vou botar aqui uma pequena lista, né, pra vocês. Acho que eu vou começar com o Josh Akpom nessa lista. Gostei muito da distribuição de bola dele, do posicionamento. Achei que ele tava muito bem. É um moleque que muita gente diria pra emprestar, eu acho que não. Acho que ele tem que continuar jogando minutos. Acho que ele é bom o suficiente pra não precisar de empréstimo. Gostei da partida dele. Gostei muito da partida de Desbug Hall, achei ela interessante. Ele arriscou bastante, como sempre. Um jogador que não consegue produzir nada na parte ofensiva, que dê aquele desafio, aquele a mais, como, por exemplo, um João Félix. Eu acho que eu sinto muita falta disso nele. Ele não é um jogador perigoso. Ele é um jogador bom, estável, razoável, mas que não é perigoso e deveria ser. Pela vibe que ele trouxe quando ele tava com o Maresca no passado, ele deveria ser mais perigoso. Eu cito aqui Renato Veiga, achei a partida de Renato Veiga muito boa. Também fez um gol de cabeça legal e também o resto do jogo dele foi impecável, assim, subindo pro ataque. Você vê que apesar dele ser um zagueiro barra volante, ele consegue ter uma chegada à frente interessante. Gostei também da partida de Haksaki em questão de distribuição de bola, achei interessante. Ele foi bem, ele achava os espaços, ele também pela formação, né, mas a execução dele foi boa, gostei do que eu vi em campo. O moleque tem talento. Na frente do campo eu cito Pedro Neto, que eu achei a partida dele maravilhosa também, muito bem executada, e Mark Gil, que pra mim foi o MVP da partida, melhor jogador, se destacou muito, gostei do gol, foi individual, ganhou do marcador, mostrou que tem mais velocidade, que tem mais força. No gol contra só acontece por causa dele, que ele pressiona o marcador sai atrasado e faz cagada. Incrível a partida do Mark Gil, ele tá usando melhor as características que ele tem hoje, é um sinal muito positivo de um centroavante que tá surgindo, e você tem que entender que ele acabou de sair da base, que ele precisa ganhar aquela casca inicial. Quando ele ganhar essa casca, com certeza, ele vai ser um grande jogador e vai ser um desafio a Nicolas Jackson aí no futuro. Lembrando que ele tem muitas valências a mais do que Jackson, que você olha muito na parte defensiva, por exemplo, a pressão que ele faz, cara, ele é um dos melhores da Europa nisso. Eu não tô brincando quando eu falo isso, esse moleque tem muito talento, cara. E, cara, se ele melhorar em algumas partes aqui, eu tenho certeza que ele vai ser um centroavante aí pra realmente destacar no futuro, tanto pra Espanha, tanto pro Chelsea. Um cara que pode surgir do nada como um jogador extra no nosso elenco. Eu não cito mais nenhum outro, eu poderia falar aqui de Tariq Jorge ou de Chukwuemeka,
Onyeka. Eu acho que os dois foram muito incisivos ali em jogadas, criando jogadas legais e tudo mais, mas faltou na finalização, faltou um pouco em não ser egoísta. Em alguns momentos senti um pouco dos jogadores querendo brilhar dentro da partida, porque eles são jovens e não tem muito espaço, então eles estavam tentando brilhar ao máximo, e isso acabou ofuscando a partida. Sinto que essa pegada coletiva é mais importante, uma maturidade que talvez Nkunku e alguns outros jogadores tenham, de tipo entender, pô, eu não tenho que brilhar agora, eu tenho que marcar, eu tenho que passar a bola pro meu time e ser alguém que vai ajudar o clube num contexto geral, num coletivo. Senti que faltou isso nos dois hoje. Tinha um pouco de egoísmo desnecessário, pois a partida já tava ganha. Era só passar a bola pro lado, às vezes, que você dá uma assistência e aí você se destaca até mais do que tentar fazer um gol impossível, ok? Então por isso que eu tiro os dois dessa lista. Agora, de quem jogou mal, eu cito um único nome: Axel Disasi. De novo, eu não vou falar mais nada, eu já não tenho mais paciência com esse jogador. O nível da partida de hoje não permite que ele jogue mal. Ah, mas ele tava do lado contrário. Não me importo, ok? Não me importo, ele tinha que jogar bem. Eu não gostei da partida dele, eu achei que de todos ele foi o mais frágil, assim. O cara que não fez quase nada, assim, que desse algum destaque. E lembrando que ele é o cara experiente daqui, então ele deveria ter um destaque e não os moleques da base. Isso aqui bem claro pra vocês e eu tive que citar ele aqui no final. Enfim, cara, a partida foi muito boa. Chelsea executa bem sua ideia, a gente tá produzindo bem. Agora eu tô curioso com os mata-matas aí que vão vir. Realmente a gente vai ter partidas realmente desafiantes nesses mata-matas. Tô doido pra ver Palmer jogando a Conference, né? Quero ver o Palmer fazendo os gols dele dentro da Conference. E é isso, rapaziada. Chelsea fez o dever de casa, ganha do Astana com a mão nas costas. Uma execução perfeita da ideia de jogo. Gostei da partida, foi maravilhosa. E se você também gostou da partida e gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like, ok? Muito importante. Agora também tem a opção de hypar, né? Se você tiver no celular, você vai ver na aba de comentários, uma aba que você passa pro lado e tem um botãozinho de hypar. Se você quiser hypar esse vídeo, tem, eu acho que um de graça, ou até mesmo um, porque se você quiser também pagar, né, pra hypar o vídeo, ele vai mais pra frente, aí chega mais pessoas. É uma forma também que você tem de ajudar aqui o canal. Outra forma é compartilhar o vídeo, né? Chegar no seu amigo fã do Chelsea, você nunca mandou aqui o canal, você chegar e mandar nele, ó, esse carinha aqui que tem esse canal, é maneiro e pá, e também é outra forma de ajudar. De resto, eu agradeço a presença de todos vocês e o like de todos vocês em todos os vídeos que vocês deixam aí, pra galera que apoia todo o vídeo. Eu sei que tem uma galerinha aí que apoia sempre, sei quem são vocês, estão sempre comentando. Agradeço a presença de todos vocês e agradeço o apoio. É isso, rapaziada, muito obrigado a todos que me escutaram até aqui. Tchau.